Nós vamos iniciar hoje o estudo do princípio da gestão de crise. Esse princípio, ele diz de uma forma bastante simples que as crises bem administradas nos possibilitam mudanças positivas. O próprio enunciado aqui deixa claro que não temos garantia, mas é necessário. A figura que a gente escolheu para ilustrar a gestão de crise, né, é a sequência de dominós caindo, que nos lembra aí que basta a gente segurar ou retirar uma peça, né, para que esse processo, que aparentemente é um desastre, né, onde todas as peças vão cair, seja interrompido. O foco hoje é a gente entender um pouco melhor essa questão de crise, e para isso nós selecionamos uma sequência de frases para auxiliarmos. O conceito de crise é um conceito conhecido desde a antiguidade grega. Essa frase aqui do Aristóteles já cita aquele fundo de poço, né, que a gente ouve muitas vezes falar na linguagem informal de quem enfrenta graves crises, né? Aristóteles diz que no fundo de um buraco ou de um poço acontece descobrir-se as estrelas, né? O que significa que muitas vezes, enquanto a gente não está lá tão embaixo, a gente sequer presta atenção nelas. É só quando a gente está ameaçado de não vê-las que a gente dá valor. Essa mesma questão é aludida aqui pela Britney Spears, né, a cantora americana, hoje também em recuperação, mas que sofreu gravemente aí com abuso de drogas, né, e que nos lembra aqui, né, que achavam que eu estava no fim, e ela confessa que realmente esteve bem próximo, mas ela conseguiu se recuperar e leva hoje uma vida normal, né? Tanto que muita gente desconhece essa parte da história. Precisamos lembrar que crises não são relacionadas apenas a drogas ou a substâncias, né? Crises são dificuldades de toda ordem, né? E para exemplificar, né, nós trouxemos aqui a Greta Thunberg, né, uma jovem já, né, quando ela começou era adolescente e ativista da Suécia, preocupada com a crise climática. E a frase diz assim que para poder resolver a crise, né, é preciso tratar a questão que nós temos, de fato, como uma crise, né? Se a gente não fizer essa identificação, esse reconhecimento, né, a gente não vai conseguir resolver. Pensem no que os governantes do mundo inteiro estão fazendo e concluam vocês mesmos, né, se todos eles estão de fato tratando essa crise climática como uma crise ou não. Quem não conhecer muito o mundo pode pensar somente no nosso país, né, que, conforme a época, pode ou não ser um exemplo a ser considerado. Uma outra questão que é importante, que é relacionada à crise, né, é que quando a gente enfrenta, reconhece uma crise, existe uma reação natural do ser humano a disparar emoções como o medo, né, que acabam, na verdade, prejudicando ainda mais o enfrentamento da crise. Essa frase do Bertrand Russell, um filósofo inglês aí, falecido em 1970, né, diz que o medo do desastre faz com que todos ajam de forma a aumentá-lo, né? Isto é,
se a gente deixa o medo tomar conta, acaba fazendo com que o problema aumente ainda mais. E essa questão, segundo outro inglês aqui, o psiquiatra conhecido aí como por um pseudônimo, né, que ele usou para escrever os livros dele, né, diz que quando isso é levado até as últimas consequências, né, o medo ele vira pânico, tá certo? E ele diz que o pânico é geralmente mais perigoso do que aquilo que o causou, né? A maioria das crises, né, acabam sendo mais fáceis de resolver do que se a gente chegar nessa situação de pânico. Outro aspecto da crise, né, lembrado aqui uma frase bem conhecida do Einstein, né, diz que no meio da dificuldade que a crise nos impõe está a oportunidade. Essa também é uma questão bem antiga, né? O Chateaubriand, escritor, né, nascido no século XVIII, já dizia, né, que os momentos de crise são aqueles que fazem redobrar a nossa vida. E no alfabeto chinês, né, que é tradicional, né, ele é pictográfico, né, existe uma combinação interessante, né, que o John Kennedy trouxe para o Ocidente aí. E diz e assim, a palavra em chinês, crise, ela é representada por dois símbolos, né? Um deles representa o perigo e o outro representa a oportunidade. A gente tem que ter consciência, né, que o perigo precisa ser contornado e a oportunidade precisa ser aproveitada. O Dalai Lama também expressa isso nessa frase, né, inclusive dizendo, né, que pode ser não só uma oportunidade, mas que essa experiência pode ser o período de maior ganho em conhecimento, quando a gente passa pelo momento mais difícil das nossas vidas. Essa frase nós não sabemos de quem é, uma frase que já circulou muitas vezes aí nas redes sociais, e que diz assim, que toda crise contém ao menos esses três elementos listados aqui. Primeiro, um prazo de validade, né? Isto é, toda crise tem data para acabar, mesmo que a gente não saiba qual seja a data. Isso acontece, nenhuma crise é eterna. Em segundo lugar, toda crise contém uma solução, isto é, existe um jeito de dar conta dela. E por último, contém uma lição, alguma coisa que a gente deve aprender, né, para evitar que essa crise volte a se repetir na nossa vida. Isso se aplica na vida dos indivíduos. Nós trouxemos essa frase aqui do Abílio Diniz, né, conhecido aí como um dos que fez uma das grandes redes de supermercados do Brasil atingir aí um patamar internacional, e ele coloca que a mesma coisa se aplica também no ambiente empresarial, né? Ele coloca que justamente os períodos de crise são extraordinários para marcas menos conhecidas. Enquanto elas ganham terreno, as líderes perdem. O mercado se transforma em momentos de crise e a gente também. Essa frase aqui do Einstein é, na verdade, um texto um pouco mais longo, né, e que eu gostaria aí de
ler junto com vocês e explica isso de forma bastante mais detalhada. Ele começa dizendo que se a gente pretende que as coisas mudem, não é possível sempre fazermos a mesma coisa. Então, a crise é a melhor bênção que pode ocorrer com as pessoas e com os países, porque a crise traz progressos. A criatividade nasce da angústia, como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise, supera a si mesmo sem ficar, entre aspas, superado. Quem atribui à crise seus fracassos e penúrias, violenta seu próprio talento e respeita mais os problemas do que as soluções. A verdadeira crise é a crise da incompetência. Sem crise, não há desafios. Sem desafios, a vida é uma rotina, portanto, uma lenta agonia. Sem crise, não há mérito. É na crise que se aflora o melhor de cada um. Essa explicação mostra, né, o quanto que isso é benéfico, né, na vida da gente. E para concluir hoje, né, nós trouxemos aqui uma frase do Eckhart Tolle, que está relacionada, inclusive, com as palavras utilizadas aí, com aquilo que o Einstein nos deixou, mas avança um pouquinho mais na questão de como lidarmos com a crise. Diz assim: quando você cria um problema, você cria dor. Tudo que é necessário é decidir o seguinte: não importa o que vier a me acontecer, eu não criarei mais dor para mim mesmo. Eu não criarei mais problemas. Isto é, está ao nosso alcance a gente não permitir que, por exemplo, questões como o medo ou mesmo o pânico tomem conta, né, e que vão levar a gente a ter mais problemas. Isso é uma questão individual, né, e que muitas vezes, quando a gente não tem consciência disso, acaba complicando ou dificultando a solução da crise, né, porque a gente acaba, na verdade, colocando ingredientes que funcionam como uma espécie de cola que não permite que ela seja deixada para trás.